Agora vamos falar sobre a área jurídica, visita importante na OAB Marília nesta sexta-feira. Estamos recebendo o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, ele secretário-geral da OAB São Paulo. Também aqui, Tayon Berlanga, ele conselheiro estadual da OAB. Primeiramente, Tayon. Boa noite, Tayon. Boa noite a todos os telespectadores. Hoje a OAB de Marília e de toda a região se sente muito feliz e lisonjeada com a presença do nosso secretário-geral, Caio Augusto, que nos visita hoje. Motivo da visita, você comenta. Olha, nós convidamos o Dr. Caio, assim como toda a diretoria de São Paulo, para que a gente pudesse hoje reinaugurar as duas salas de apoio que nós temos, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça do Trabalho, onde todo o mobiliário foi trocado, toda uma reforma foi realizada para melhor trabalho e atendimento dos advogados durante o exercício da sua atividade profissional. Assim como também para participar da entrega de 17 novas carteiras a 17 novos colegas advogados e advogadas que a partir de hoje passam a fazer parte desse grupo tão grande que é o grupo da OAB. E ficamos felizes com o aceite do Dr. Caio, que prontamente veio a Marília, mesmo véspera de feriado, participou hoje dessa visita às salas, conversou com os advogados, mostrou efetivamente o trabalho que a diretoria de São Paulo, na pessoa do Dr. Caio, vem fazendo para o interior de São Paulo, mostrando essa sintonia da subseção de Marília com a OAB São Paulo. Muito bem, é o nosso convidado, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, ele secretário-geral da OAB São Paulo. Boa noite. Boa noite, José Henrique. Um prazer renovado de poder estar aqui novamente. Bem, esse contato pelo interior paulista, agora Marília e região, a visita falando sobre isso e, é claro, buscando sempre essa integração tão importante na área jurídica. Não há dúvida disso. São muitas subseções que compõem esta que é a maior seccional do país e é importante essa visitação, a compreensão de todas as necessidades e as particularidades deste grande estado de São Paulo. Hoje, em nossa visita, junto aos espaços mantidos de apoio à advocacia no ambiente da nossa subseção de Marília, pudemos coletar informações, discutir assuntos de interesse da advocacia e da cidadania, de maneira que foi mais uma ocasião de um prazer renovado de aprendizado com os colegas de Marília. Prioridade atual da OAB São Paulo, o grande objetivo do momento, qual é? Hoje vivemos, sem dúvida alguma, Zé Henrique, talvez a maior crise ética e moral vivenciada pelo nosso país. Estamos muito próximos ao momento eleitoral, ao momento onde a população poderá fazer as escolhas dos seus próximos representantes. E todos nós estamos vigilantes neste contexto, permitindo com que nós sejamos, às vezes, até mesmo de vetores para que o exercício democrático da discussão de ideias, de projetos, possam ser levados adiante para que a população e a comunidade possa decidir melhor a cada dia aqueles que serão os seus representantes. E é claro que não posso deixar de fazer a pergunta. O atentado contra Jair Bolsonaro, o candidato que estava em campanha em Juiz de Fora e foi esfaqueado, já passou por cirurgia. É claro, a torcida é para a recuperação do Bolsonaro. Uma coisa é o voto, a outra coisa é se ferir o aspecto democrático. Mas o senhor comenta. De qualquer maneira, esta ponderação que você fez é muito importante. Repudiamos este atentado. Qualquer ato de violência é um ato que depõe contra a democracia. Todos devem apresentar as suas ideias, temos direitos de discordar da visão e da opinião das pessoas, mas jamais temos o direito de atentar contra a vida de quem quer que seja. De maneira que a torcida de todos nós é para que efetivamente ele se recupere e para que a democracia possa ser efetivada através da discussão de ideias e que seja vitorioso aquele a quem a população entender que apresentou os melhores projetos. E já que o assunto é eleição, Dr. Caio é candidato à OAB. Falando sobre isso também, a campanha em pleno vapor, Dr. Caio.
Ainda não, José Henrique. Na verdade, nós já temos uma data marcada para as eleições da OAB, que é o dia 29 de novembro, e nós ainda não vivemos um momento propriamente eleitoral. Estamos também em um momento de pré-campanha, de maneira que tenho recebido, sem dúvida alguma, muito incentivo de grandes lideranças da advocacia em todo o Estado. Haverá um momento oportuno para que possamos nos apresentar, se assim Deus e o destino nos permitir, mas no momento quero dizer que sinto-me muito envaidecido e agradecido pelo apoiamento que tenho recebido neste momento de pré-candidatura, e quero dizer que, se for para que nós possamos juntos construir uma nova página, certamente assim decidiremos e não teremos receio de enfrentar o que for necessário para que a advocacia seja respeitada. De maneira que registro que o momento eleitoral ainda não é esse, ocorrerá lá adiante, mas muito feliz estou com o apoio recebido para que nos tornemos candidatos no momento adequado. Quando se fala em OAB, em advogado, a população sempre questiona a agilidade da justiça. A OAB tem também acompanhado com muito carinho essa questão e buscado sempre uma cobrança visando uma melhor estruturação, uma estruturação permanente do Poder Judiciário. Como está essa questão, na sua opinião, doutor Caio? É isso mesmo, José Henrique. A OAB sempre defendeu a necessidade de melhor aparelhamento do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário consiga, a contento, fazer a solução das questões que são apresentadas pela comunidade. O que é importante também fazer um registro de que muito tem se dito que a demora no ambiente do Poder Judiciário se deve, às vezes, às postulações em excesso. Mas é preciso registrar que é direito do cidadão buscar os seus interesses para que o Poder Judiciário decida sobre circunstâncias da sua vida, de forma que o acesso ao Judiciário não pode ser cerceado em nenhuma ocasião. Daí porque a ordem entende e defende que haja um respeito à lei, à legalidade, permitindo com que o cidadão tenha amplo acesso à justiça, que ele possa se valer da orientação adequada de um advogado em todos os espaços de administração da justiça, sejam eles inclusive no ambiente da mediação, da conciliação ou da arbitragem, como ocorre lá no contexto do Sejusc, onde tem as conciliações. É indispensável que nós todos defendamos a obrigatoriedade da presença do advogado, porque é o advogado que tem condições de, ao lado do cidadão, orientá-lo, defender a sua visão de mundo sobre as coisas. E não é papel da autoridade estar ao lado de ninguém, de A ou de B. É papel da autoridade cumprir a sua função. O papel de dar o suporte ao cidadão é o papel do advogado. Por isso é que defendemos a obrigatoriedade da figura e da presença do advogado em defesa dos direitos de cidadania em todos os espaços de administração da justiça. Muito bem, obrigado Caio Augusto Silva dos Santos, secretário-geral da OAB, que está em Marília, e obrigado também a Tayon Berlanga, ele conselheiro estadual da própria OAB. E agora vamos falar sobre política, no momento em que a expectativa é para o estado de saúde de Jair Bolsonaro, que em plena campanha da tarde desta quinta-feira em Juiz de Fora, Minas Gerais, foi esfaqueado. Ele já foi operado, está agora em pleno processo de recuperação. Mas saiu uma nova pesquisa do Ibope para a presidência da República. Confira os números. Bolsonaro, segundo a pesquisa, ganha no primeiro turno. Agora, quem for com ele para o segundo turno vai derrotá-lo, segundo a pesquisa. Ele perde no segundo turno para Alckmin, para Marina e também para Ciro Gomes. Confira os números, pesquisa do Ibope, que acaba de ser divulgada.
Sem Lula, a pesquisa mostrou o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, com 22 pontos, 2 a mais do que o último levantamento, de 20 de agosto. Marina Silva, da Rede, manteve os mesmos 12% em segundo. Agora ela está empatada com Ciro Gomes, do PDT, que subiu 3 pontos. Geraldo Alckmin aparece em empate técnico devido à margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, com Marina e Ciro, com 9 pontos. O candidato do PSDB estava com 7. Fernando Haddad, do PT, passou de 4 para 6. Álvaro Dias, do Podemos, manteve os 3%. João Amoedo, do Novo, passou de 1 para 3%. E Henrique Meirelles, do MDB, de 1 para 2. Brancos e nulos somaram 21% e não sabem ou não responderam 7%. O Ibope também fez simulações para o segundo turno. Em todas elas, os adversários enfrentam Jair Bolsonaro do PSL. Ciro venceria com 44%, contra 33% de Bolsonaro. Brancos e nulos ficariam em 19% e não sabem ou não responderam 4%. Marina Silva teria 43% dos eleitores contra 33% de Bolsonaro. Brancos e nulos, 20% e não sabem ou não responderam 3%. Alckmin também se elegeria com 41% contra 32% do candidato do PSL. Brancos e nulos iriam para 23% e não sabem ou não responderam em 4%. Bolsonaro venceria Haddad por 1 ponto, 37 a 36, o que configura um empate técnico devido à margem de erro de 2 pontos percentuais. Brancos e nulos são 22% e não sabem ou não responderam 5%. Então, e o que surpreendeu desta quinta-feira, o esfaqueamento do presidenciável líder da pesquisa, Jair Bolsonaro. Ele estava em plena campanha pelas ruas de Juiz de Fora, Minas Gerais, quando o elemento apareceu e lhe deu um golpe. Veja o vídeo quando Bolsonaro acabou sendo esfaqueado, surpreendendo a todos, uma cena que ganha o mundo e que, é claro, traz preocupação para o processo democrático do Brasil. Que o esfaqueou está preso, já foi preso e está sob responsabilidade da Polícia Federal. Bolsonaro teve a perfuração de parte do intestino, foi operado e está em recuperação, segundo o boletim médico. Esse é o elemento aí que o atingiu. Segundo o boletim médico, o estado é estável. Agora a torcida é para a recuperação. Nosso comentarista político, Eduardo Negrão. Boa noite, Negrão. Boa noite, Zé Henrique, a todos assinantes da TV Marília. E no direto ao assunto e da região que nos acompanham na internet, o que houve foi um atentado à democracia, mas previsível, né? Quem começou, apesar de ser incutido que o Jair Bolsonaro é agressivo, ele é adepto da violência e tudo mais, quem elevou o tom do horário político, fazendo propaganda com bala, com crianças levando tiro na cabeça, não foi ele. Foi o ex-governador Geraldo Alckmin, que é uma fera no horário político, mas foi um banana durante 12 anos no combate ao PCC. E agora acontece isso aí. Eu quero até mostrar esse livro aqui, que é a biografia do presidenciável, que o que acontece, Zé, eu vou resumir o que está em jogo. O que está em jogo é a oligarquia brasileira que manda no Brasil há 200 anos, mas especialmente depois da democratização, pela primeira vez está ameaçada. Porque se o Brasil tiver a sorte de Bolsonaro ganhar, e pode até ganhar no primeiro turno, teremos em Brasília 19 mil cargos comissionados acima de R$7 mil vagos, demitidos, gente que está lá há 15, 20 anos. Teremos dezenas de milhares em todo o Brasil. Teremos nos estados. Aqui em São Paulo nós temos as autarquias federais, Correios, tem tanta empresa estatal, Zé, que a gente não sabe, a gente conhece as mais famosas, BNDES, Caixa Econômica e tal. Então é isso que está em jogo. Agora, essa situação do atentado traz um clima de intranquilidade a partir de agora para os próprios candidatos, não, Negrão? Claro, claro. Mas eu vou falar uma coisa para você, Zé.
essa questão, eu não vou mentir aqui, o Bolsonaro é um candidato linha dura e ele defende o uso de força letal, mas não contra o cidadão de bem, entendeu? Contra o crime organizado, o crime comum, por que não? Que saiu totalmente de controles. O Brasil tem 70 mil homicídios por ano. Nós ultrapassamos países em guerra. Uma situação dessa não dá para resolver com ação social, com montar programa de treino de capoeira em favela. Isso é bom, isso ajuda, melhoria das escolas, mas não resolve. Precisa primeiro combater e eliminar o crime organizado, que nunca foi combatido e na esfera federal, por razões óbvias, e aqui no estado de São Paulo, onde está o dinheiro que financia a maior organização criminosa do Brasil, por bananismo dos sucessivos governos tucanos. É importante ressaltar que nos últimos 20 anos, todo secretário de segurança de São Paulo eu não sei o atual com esse governador, mas durante a gestão do PSDB foram sempre promotores. Bacana, promotor entende de lei, mas pouquíssimos entendem de combate ao crime, né? Especialmente crime armado, crime organizado, não combater no processo de combate físico, porque onde se morre 70 mil pessoas por ano, nós estamos falando de guerrilha urbana, é uma média de mortes maior que a guerra civil da Síria, que é a mais violenta do momento. Muito bem, nós vamos continuar acompanhando nesse momento de comemoração da independência do Brasil, esse fato lamentável no momento da campanha eleitoral, Bolsonaro esfaqueado. É claro que traz intranquilidade para o processo político. Obrigado pela sua atenção, um ótimo feriado e fique ligado. No 4, você tem sempre a informação. Feito. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.